Vamos falar sobre dinheiro? O seu programa sobre educação financeira que vai te ajudar a cuidar melhor do seu patrimônio está no ar. Com o início da pandemia, muitas pessoas passaram a se preocupar muito mais com o tema sucessão patrimonial. E para falarmos um pouquinho mais sobre isso, hoje nós estamos aqui com a doutora Flaíssa Serra. Seja muito bem-vinda, doutora Flaíssa. Muito obrigada, Luciana. Estou muito feliz de estar aqui. O prazer é todo nosso. Conte um pouquinho mais para a gente. A pandemia começou, ninguém sabia quanto tempo ia durar e muitos namorados decidiram passar a pandemia juntos. Achavam que seria ali 15 dias, um mês e de repente estão aí há 13 meses dividindo o mesmo teto, dividindo as contas. Como que fica essa situação do ponto de vista de sucessão patrimonial? Tá bom. Em primeiro lugar, é importante a gente diferenciar alguns conceitos. O namoro, ele é um relacionamento entre duas pessoas que buscam constituir uma família no futuro. Na união estável, as pessoas constituem a família naquele momento, mas de uma forma informal. E no casamento, elas fazem isso de forma formal, seguindo um rito de habilitação, celebração e registro. Então, enquanto no namoro existe a vontade de constituir a família no futuro, na união estável e no casamento, a família já existe. Para determinar se a intenção é de constituir no futuro ou atual, a gente precisa analisar o trato e a fama, ou seja, a forma com que aquele casal se trata e a forma com que a sociedade enxerga aquele relacionamento. Então, num momento como o da pandemia, por exemplo, a gente precisa analisar se estão presentes os requisitos da união estável. A lei prevê que a união estável é uma união pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. E ela vai se constituir independentemente da vontade das partes. Então, no caso da pandemia, precisa analisar o que levou aquelas pessoas a morar juntas. Às vezes, foi uma simples questão financeira para ter uma economia de despesas. Sim. Ou uma questão para ter uma melhor convivência considerando o isolamento social. Ou, de fato, foi um passo no relacionamento para dar início a uma família. Então, precisa analisar como aquele casal passou a se tratar, passou a ser reconhecido. Eles continuaram a ser vistos como namorados ou como casados? Certo, e às vezes é isso, né? A pessoa tá lá, deixa uma escova de dente, deixa uma mudinha de roupa, vai ficando, começam a dividir ali as contas, dividir o mesmo teto. Sim. E aí tem uma união, né, afetiva, existe ali algo que vai se tornando uma família mesmo que, como a senhora colocou, né, independente das partes. Acho que nem vou chamar de senhora, é você, né, por favor. Isso. E como que fica isso? Que cuidados a gente tem que tomar numa situação dessas? Então, atualmente, os efeitos práticos da união estável e do casamento são praticamente os mesmos. Tanto em questão de regime de bens, questões sucessórias, em relação à possibilidade de pedir alimentos, pensão alimentícia no caso de separação. Então, é muito importante que as partes tenham esse conhecimento para que elas possam sentar, conversar e decidir o que se adequa melhor à família delas. Sim. Para isso, existe o contrato de convivência na união estável e o pacto antinupcial, no caso do casamento, para decidir questões patrimoniais, regime de bens e para dar uma maior segurança para aquela relação jurídica. Sim, porque se eu não faço nada, só mudo ali a forma de convivência e tudo mais, eu vou me enquadrar numa situação da lei, né? Sim. Que qual é essa situação? Quando eu passo a conviver, todo mundo está me enxergando já como uma família, eu passo a ter os mesmos direitos do que alguém que casou. Exatamente, como se casado fosse. A união estável, a gente fala, é um fato jurídico, ela existe por si só, ao contrário do casamento, que depende da vontade das partes irem até o cartório, darem início a um procedimento. Sim. Na união estável, estando presentes aqueles requisitos, ela vai ser reconhecida e vai gerar todos os efeitos do casamento. Então, não existindo, por exemplo, um contrato de convivência que estabeleça questões patrimoniais, vai se aplicar o regime da comunhão parcial e vai ter todas as implicações como se, de fato, fosse um casamento. Sim, isso é muito importante, né? No dia a dia, a gente conversa muito sobre dinheiro, sobre essas questões patrimoniais com a família e a gente percebe que, às vezes, as pessoas conversam sobre tudo. O nome dos filhos, onde vão morar, que cor vão pintar a parede, mas não conversam sobre essa questão de dinheiro. Como que vão tratar o dinheiro a partir dali?
Exatamente. Atualmente ainda existe uma resistência cultural muito grande em se conversar sobre questões patrimoniais antes do casamento, né? As pessoas enxergam às vezes como interesse, desconfiança, uma dúvida sobre o futuro daquela relação, mas na verdade não é isso, porque como a gente conversou, os efeitos vão se aplicar independentemente de existir aquela conversa ou não. Então é muito importante que as pessoas conversem e possam planejar da forma que seja mais adequado para aquela família. Sim, possam decidir, né, gente, assumir o controle da vida, porque quando a gente faz dessa forma, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente acaba se enquadrando da lei, mas sem ter tido a opção clara, qual é a forma que isso vai ser tratado. E, por exemplo, esse namoro que acaba ficando com esse aspecto de convivência, né? Ele também pode ter ali essa forma documental. Ah, eu ia ficar um mês ali, 15 dias, e estou ali, não sei até quando vai ficar. Eu posso formalizar isso? Existe o que se chama de contrato de namoro. Mas, como eu te disse, a união estável ela é um fato que se caracteriza por si só. Então, se estiverem presentes os requisitos da união estável, não é a existência de um contrato de namoro que vai afastar a união estável. Sim. Então, as partes podem se proteger fazendo um contrato de namoro, mas desde que realmente seja um namoro. E se for uma união estável, eu também posso escolher o regime. Se vai ser tudo dos dois, se vai ser dos dois a partir daquele momento, ou se vai ser separação, eu posso fazer isso? Sim. Como eu disse, o contrato de convivência serve exatamente para decidir questões patrimoniais, para definir regime de bens, existe uma infinita possibilidade financeira em relação às questões financeiras que você pode fazer no contrato de convivência para poder definir regime de bens, questões sucessórias, enfim. E aí vai de cada caso. Sim, não existe certo ou errado, mas quando a gente trata isso abertamente, as chances dessa relação dar certo e perdurar são muito maiores. Com certeza. E, doutora Flaísa, uma coisa que eu percebo no dia a dia é que as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Por exemplo, um regime que gera muita dúvida é a separação total de bens. Por exemplo, a pessoa que é casada em separação total de bens, se ela falecer, o cônjuge fica sem nada? Então, realmente, a questão do regime gera muitas confusões. Em relação à separação total, em regra, o que acontece? Todos os bens são individuais. Então, num caso de divórcio, cada cônjuge vai ter direito aos seus próprios bens. Acontece que, num caso de morte, é importante diferenciar o que é herança do que é meação, né? Que no caso em que há comunhão de bens, existe direito à meação. Num caso de morte, o cônjuge em separação total, por mais que não tenha direito ao... Ameação? Sim. Dá pra tá começar ótimo. O cônjuge que não tem ameação? No caso de morte, o cônjuge em separação total não tem direito à meação, não tem direito à metade dos bens do outro, mas ele é considerado herdeiro. Isso é diferente. De ter direito à meação é diferente de ter direito a herdeiro. A meação... Sim. Excelente, excelente. A meação ele é sócio e o herdeiro, a gente vai voltar no próximo bloco para falar sobre herança. Tá. Não saiam daí que a doutora Flaísa vai explicar tudo pra gente. Estamos de volta com o nosso programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Se você estiver nos assistindo no YouTube, aproveite e se inscreva no nosso canal e no canal aqui da TV. Hoje nós estamos falando de um assunto muito importante, que é a proteção patrimonial e a sucessão patrimonial. E estamos aqui com a doutora Flaísa Serra, que está contando tudo para a gente de como deixar a situação regularizada e esclarecida. Doutora Flaísa, vamos contar um pouquinho sobre, primeiro, o que é herança? A herança é o patrimônio que a pessoa que falece deixa para os herdeiros, né? Ela engloba tanto o positivo como o negativo. Então, a partir do momento que a pessoa falece, automaticamente o patrimônio dela passa a constituir essa herança.
a ser dos herdeiros, e aí para isso precisa de um processo de inventário para poder listar esses bens e depois partilhar entre os herdeiros. Então conta pra gente quem são os herdeiros. A lei protege o que ela chama dos herdeiros necessários, que são pessoas que não podem ser excluídas da herança, nem pela vontade do autor da herança. No caso, são herdeiros necessários os ascendentes, como pais, avós, os descendentes, como filhos, netos, e o cônjuge. Esses não podem ser afastados da legítima, que é metade do patrimônio da pessoa que falece. Certo, então a gente falava no bloco anterior sobre os regimes ali de união. Então, se eu tenho uma união estável, caracterizada como união estável, ainda que isso tenha acontecido de forma repentina, que eu não tenha planejado, essa pessoa se torna minha herdeira e eu sou herdeira dela, certo? Sim, certo. E eu não posso excluí-la. Conta um pouquinho sobre isso. Sim, esses que são os herdeiros necessários não podem ser afastados, eles têm direito à metade da herança, que é a chamada legítima, e o autor da herança só pode dispor da outra metade. Então, esses herdeiros necessários terão direito à metade da herança. Certo, e para eu escolher, né, não dividir ali o total, para eu escolher para quem vai esse 50% do disponível, eu tenho que manifestar a minha vontade, Exatamente. Certo? A lei prevê uma forma legal de sucessão no caso da pessoa não deixar testamento. Se a pessoa quiser dispor de uma forma diferente, ela precisa fazer um testamento e demonstrar a sua vontade. Sim, vamos desmistificar isso, testamento, agora esse testamento também vital, né, ganhou muita relevância por conta desse momento que a gente vive, e às vezes parece algo super distante da nossa realidade, mas o testamento é algo simples de se fazer? Sim, existem, na verdade, algumas formas de testamento público, privado, aí depende do que é o interesse da pessoa, mas é um instrumento super simples de se fazer e necessário, porque como a gente comentou no outro bloco, também existe uma resistência em se falar sobre testamento, sobre morte, mas quando a pessoa tem um interesse de organizar a situação financeira para depois da sua morte, é super importante e super útil o testamento. Isso também, né, gente, é um ato de amor. Pensar nos que ficarão e como que eles vão se organizar financeiramente, especialmente quando a gente tem dependentes financeiros, é essencial para a continuidade, para a sustentabilidade dessa família. E aí entra um assunto importante que às vezes as pessoas não pensam. Existe um custo de transmissão de patrimônio, né? Como é que funciona isso? Isso. Você diz em relação ao custo de um inventário. Isso, de um inventário. Eu tenho que fazer um processo que se chama inventário. Sim. Né? É isso? É isso. Quando a pessoa falece, é preciso fazer um processo de inventário. O custo do inventário depende muito de caso a caso, mas de uma forma geral, dá para dizer que ele fica entre 10% a 20% do patrimônio. Esse custo é composto especialmente do ITCMD, do imposto, do custo dos honorários advocatícios, do custo com o próprio procedimento do inventário e depois com o custo para regularizar a documentação em nome dos herdeiros. E, além disso, também depende se o inventário vai ser judicial, através de uma ação na justiça, ou extrajudicial, feito diretamente no cartório. Certo, isso é muito importante, né? Ter ciência de que isso pode acontecer. E quando a gente coloca isso na mesa, não significa que a gente vai acelerar uma situação ou um processo. Significa que se isso acontecer, a gente já está preparado e, como eu disse, acaba sendo um ato de amor, né? Para a gente conseguir levar isso adiante. E na sua experiência, você já viu muita confusão? Inventário, divisão, é algo que gera aí um transtorno? Sim, esse ramo do direito é um dos ramos que mais existe conflito. Então, realmente, o testamento às vezes é uma forma de evitar tantos conflitos e já deixar a sucessão organizada da forma que a pessoa, de fato, gostaria. Porque esse é um ramo que realmente gera muitos conflitos familiares e acaba, às vezes, até destruindo a família, Sim. Quebrando o afeto que existe, né? Gera um rompimento que às vezes não dá mais para voltar atrás, né? E aí também tem uma dúvida assim de conta conjunta. Se a pessoa ela tem uma conta conjunta, são duas pessoas e uma vem a falecer. O outro pode ir lá e rapar tudo que tem na conta, embolsar? Como é que é isso? Então, nesse caso também precisaria analisar a questão do regime, se existe, se aquele é um bem comum. Se for um bem dos dois comum, o cônjuge que sobrevive tem direito à metade, e em relação a essa metade ele pode sim usar livremente. Em relação ao que é herança, não.
como eu tinha explicado, no momento da morte, a herança passa a existir automaticamente. E aquele valor não pode ser utilizado, ele tem que ser listado num processo de inventário, a menos que exista uma autorização judicial, que seja algum caso específico, ele tem que ser listado num processo de inventário para poder analisar todos os bens e depois dividir entre os herdeiros e aí sim poder utilizar aqueles valores. Sim, aí também é algo importante, né? Essa preparação para a próxima fase. Doutora Flaísa, foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. Volte mais vezes. Obrigada por esclarecer tudo isso. E você não saia daí que a gente volta no próximo bloco. Seja bem-vindo de novo ao seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro. A gente está de volta com um convidado muito importante que é o Bruno Escoton, que é assessor de investimentos. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Quando a gente fala de investimentos, muitas vezes a gente pensa que é só sobre rentabilidade, quanto é que isso vai render. Mas os investimentos também podem ser importantes para essa questão de sucessão patrimonial? Sim, com certeza. A gente preza muito pela questão de rentabilidade, de preservação de capital, mas também os investimentos eles proporcionam produtos, alternativas de facilitar a sucessão patrimonial. Sim, que a perpetuidade, né, fazer com que isso consiga ser estendido para os nossos herdeiros, para as pessoas que a gente ama. A gente fala que isso é um tabu, né? Ninguém gostaria de fazer essa viagem, de ter esse momento encerrado, mas quando a gente tem pessoas queridas é importante se preocupar com isso, né, Bruno? Sim, sim, com certeza. Isso daí é uma coisa que ninguém gosta de falar, né? Putz, pensar sobre morte, né? Notícia ruim, mas assim, todo planejamento, isso daí pode livrar a gente de dores lá na frente, de brigas familiares, né? Então assim, vamos usar os produtos, os instrumentos adequados, né, para facilitar esse processo. Excelente. Quando a gente fala de sucessão, a gente fala como se fosse um canivete suíço de várias ferramentas que a gente possa usar. A gente falou no bloco anterior sobre o testamento e falamos ali também sobre a questão do inventário, que exige ali que haja, né? Primeiro um valor para que você possa arcar com essa questão de transmissão do bem, impostos e custos para que isso aconteça. Mas também existe ali uma necessidade de que a família consiga sobreviver por um determinado período, especialmente nesse momento, né, Bruno? E como que é possível haver liquidez para que isso seja organizado? Sim, sim. Esse é um problema que, inclusive, muitas famílias têm, né? Às vezes a família tem patrimônio muito imobilizado, né? E falta liquidez para bancar esse inventário, né? Um produto que é muito usado para isso, e ele faz bem essa função, é o seguro de vida, né? Então, vamos supor que num planejamento você vê que tem um certo custo o inventário, que foi comentado no bloco anterior, né? De 10% a 20%. Vamos dar um exemplo de R$50 mil. Se você faz um seguro de vida com esse valor e também considerando até outras coisas, né? Além dos custos do advogado, de todo o processo, do imposto ITCMD e também daquela questão de manter a renda, né? Porque assim, a gente não paga apenas isso, né? A família está lá, né? Continua tendo que comer, habitar, Isso. Educar os filhos quando tem estudos. filhos nas fases escolar. Então, o que a gente pode incluir ali que dê essa tranquilidade? Exatamente. Aí é feito um cálculo, né? A gente faz o seguro de vida. E aí esse seguro de vida, com o falecimento da pessoa, né, esse dinheiro ele vem com uma liquidez rápida, né, já vem com uma liquidez rápida, e aí a família usa esse recurso para bancar o inventário, para manter a renda e continuar seguindo a vida normal, né, sem afetar a saúde financeira da família. Excelente, muito bom, Bruno. E muitas vezes a gente tem preconceito em relação a isso. Eu não vou fazer o seguro de vida. Eu já ouvi muitas frases assim, né? Viúva é quem morre, quem ficar que cuide disso. Mas é uma fase
de preocupação para quem fica, especialmente a gente fala aí de filhos, a gente pode sacrificar o futuro dessas crianças e é importante a gente ter aí a responsabilidade. Além dos seguros de vida, existe aí também a questão da previdência, que é outro tabu que as pessoas não entendem muito bem. Conta um pouquinho pra gente como funciona a previdência privada. Sim, sim. A previdência privada é um produto, a gente considera um investimento também, porque ele traz retorno, né? Em que a pessoa ela faz o aporte, ou então ela faz um aporte periódico, né? E aquilo lá é um patrimônio, né? É um patrimônio, então junta esse recurso. E qual que é o legal da Previdência? Ela tem várias vantagens tributárias, de sucessão. Hoje, como o foco é sucessão, a vantagem dela é você definir os beneficiários. Eu posso escolher. Você pode escolher. Então, por exemplo, veio o falecimento de um pai, por exemplo, ele pode colocar os filhos, a esposa, como os beneficiários, né? E isso não entra em inventário. E então, com o falecimento dele, o recurso da Previdência já vai direto para os beneficiários, né? Então, traz essa liquidez rápida, né? E assim não tem essa questão do imposto do ITCMD, né? Você meio que dribla essa questão do inventário. Excelente. E eu posso escolher quem são os beneficiários ou eu tenho que me ater aos beneficiários legais? Você pode escolher desde que não afete a legítima, que são os 50% que você deve deixar para os herdeiros necessários. Excelente. Então eu tenho que preservar a legítima e posso usar o restante ali para fazer a divisão. Exatamente. Bruno, muito obrigada por sua participação, foi esclarecedora. Obrigada a você pela companhia. Estaremos aqui de volta na próxima semana. Enquanto isso, nos acompanhe lá nas redes sociais. No Instagram, @LucianeQuedo e no YouTube, Vamos Falar sobre Dinheiro. Até a próxima semana.